No subject will ever be taboo. Quintino Aires. Olá, Raquel Bulha. Bom ver-te, muito bom ver-te, Quintino Igualmente, Aires. minha querida Raquel. Olha, os Estados Unidos, vamos até lá? Vamos até lá. Porque não é? Eles que legalizaram há pouco tempo o casamento, ainda não falámos sobre isso, o casamento É entre verdade. pessoas do mesmo sexo. Já não é proibido casar com quem se quer. E achas que isto é, de alguma forma, mais marcante por ser nos Estados Unidos? Naturalmente. Lembrar que 37 dos 50 estados... 51, não é? 51? 50? 51? Não sei, 50? 50. Pronto, por Acho que aí, era sim, 50. cerca de Pronto. 50. Proibiam o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Não, claro que sim. Os Estados Unidos são, nos países ocidentais, talvez o mais conservador de todos. E quando ouvi a notícia, assim, agora o Texas, o que é que vai fazer? Aliás, já há imensa reação. Naturalmente, são um país extremamente conservador. Eu penso que há duas realidades distintas que muitas vezes misturamos. Os imigrantes nos Estados Unidos, imigrantes, não estou a falar só os mexicanos, né? Estou a falar os cientistas da Europa, do Japão, por aí fora, que vão para os Estados Unidos, os artistas que vão para os Estados Unidos, e outras são aqueles que não são os de origem, porque de origem são naturalmente os índios, mas aqueles que já foram há muito tempo e que já lá criaram raízes e que já se esqueceram quase de onde é que vieram. E essa gente, que é a maioria nos Estados Unidos, é extremamente conservadora. Ali vive-se tudo menos a liberdade e a democracia, ainda que se afirmem como tal. É um país que permite isso, mas graças a um pequeno grupo, claro, um país daquele tamanho são muitos, mas proporcionalmente um pequeno grupo de artistas, cientistas e muita gente que emigra para lá. Portanto, fico surpreendido e naturalmente muito feliz, porque eu considero, já quando em Portugal se aprovou, se permitiu o casamento entre pessoas do mesmo sexo, eu escrevi em vários locais, considerava aquele ato uma homenagem ao casamento heterossexual, porque a diferença numa sociedade que permite o casamento entre pessoas do mesmo sexo e uma sociedade que não permite o casamento entre pessoas do mesmo sexo é considerar que o casamento, o amor, é uma partilha de afetos, uma partilha de alma, dizendo assim, no sentido científico, de liberdade interior. E enquanto que um país que não permite o casamento entre pessoas do mesmo sexo, como a única diferença que há aí é a procriação entre aquelas duas pessoas, então fica sempre a ideia que o casamento heterossexual, que o casamento é apenas para a procriação, ou seja, enaltece a origem do casamento, os bens que se herdam dos pais e procriar, e não o afeto ou a expansão da personalidade daquelas duas pessoas que ali se juntam. Portanto, quando num país se aprova o casamento entre pessoas do mesmo sexo, para além do respeito por essa parte da população, há aqui um enaltecer também e um louvar e um honrar o casamento heterossexual. Sabes que em relação ao Texas, estavas a falar, um dos estados mais conservadores que disseste, o governador Greg Abbott deu liberdade aos oficiais do seu país para negar a atribuição de licenças a casais do mesmo sexo, se fosse essa a sua consciência e crença religiosa. Mas aqui é estranho, não é? Nós estamos a falar de casamentos não religiosos, não é? Sim. É apenas uma pessoa que está ali a assumir um papel... Não, e há bocado eu dizia, e estava a dizê-lo e estava a pensar... não é? Não tem nada a ver com a crença. Nada. Mas repara a questão que eu há bocado referia e quando eu estava a dizer, pensei, bom, alguém onde nos estiver a ouvir vai dizer que está a exagerar. Quando eu dizia que não é um país livre, não é uma democracia os Estados Unidos. E repara o que é isto de alguém, porque essa própria pessoa que vai realizar o ato tem uma religião e uma opinião contrária ao outro, vai, pela sua própria, impedir a liberdade do outro. Não é? E acho isso de uma ignorância, mediocridade, que naturalmente deve deixar os Estados Unidos bastante envergonhado, e quando levantam o dedo para apontar à Coreia do Norte ou ao meu querido Irão, deixa-me sempre bastante incomodado. Há aqui também outras reações. Outros declaram não ter ainda tempo nem orientação suficiente para começar a realizar esses casamentos. Ou seja, não, agora cá a decisão e eu agora vou ter que maturar a ideia, não é? E por acaso lembro-me da tua observação em relação à lei da educação sexual, não é? E que os professores ficaram muito atrapalhados e disseram não, nós não temos capacidade para isso, não é? É quase a mesma coisa, é estilo o desconhecido. Normalmente nós temos tendência a protelar a coisa porque não estamos a lidar bem com ela. Porque não temos liberdade interior. Esse Claro. é o grande problema. Beijinhos, Quintino. Um beijinho. Any questions?